profecia para vocês. E essa profecia está viva hoje. O Senhor, Deus do céu, está convosco. Aleluia. Enquanto nós estivermos com Ele. O Senhor está com quem está com Ele. Quem está com Deus, aleluia, é correspondido por Ele. Quem está com Deus, recebe resposta de Deus. Quem está com Deus, não fica abandonado. Quem está com Deus, não é desamparado. Quem está com Deus, tem auxílio, tem amparo, tem suporte, tem ajuda. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Quem está com Deus, quem está com Deus, quem está com Deus, quem está com Cristo. Ouve-me, ó reaça. Aleluia. Se você perceber, nos versículos que a gente leu, a terra enfrentava uma grande crise, a terra enfrentava uma situação de calamidade, de crise, de derrota, de fracasso. Então o Espírito de Deus é sobre o homem. Ainda bem que Deus encontrou alguém na posição, ainda bem que Deus encontrou alguém na brecha. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te encontre na posição, que Deus te encontre na brecha, que Deus te encontre no centro da vontade dele, preparada para receber o Espírito Santo. Porque quem recebe o Espírito Santo, aleluia, tem uma palavra profética para o povo. Quem recebe o Espírito Santo tem uma palavra inspirada para o povo. Quem recebe o Espírito Santo, abre a boca e o Espírito Santo fala, aleluia, de acordo com a vontade de Deus. Se for para consolar, consola. Se for para exortar, exorta. Se for para repreender, repreende. Se for para honrar, honra. Se for para bater, abate. Se for para prosperar, prospera. Se for para dar, ele dá. E se for para tirar, ele tira. Quem crê, aplaude a Deus. O Espírito Santo, Ele quer repousar sobre a nossa vida, Ele quer morar na nossa vida, Ele quer se apoderar da nossa vida, porque o Espírito de Deus, quando Ele se apodera da vida de uma pessoa, Ele entrega visão, Ele entrega talento, Ele entrega dons, Ele entrega ousadia, Ele entrega sabedoria, Ele entrega inteligência, Ele entrega ferramentas para a pessoa trabalhar na obra, vencer o gigante, derrotar os inimigos e alcançar as promessas do Pai. Aleluia! O Senhor está convosco enquanto vocês ou nós estivermos com Ele. Fique com Deus. Fique com Deus. Aleluia, viva na presença de Deus com alegria. Aleluia, pratique a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus. Ame os estatutos de Deus. Guarde as diretrizes da palavra. Não se desvie. Não fuja. Aleluia, do chamado, da promessa que o Senhor dos Senhores, aleluia, tem sobre a sua vida. Por quê? Porque enquanto nós buscamos a Deus da forma correta, da maneira correta, nós encontraremos Deus. Quem encontra Deus encontra salvação. Quem encontra Deus encontra livramento. Quem encontra Deus encontra perdão. Quem encontra Deus encontra providência. Quem encontra Deus encontra alegria. Quem encontra Deus encontra, aleluia, motivos para viver. Quem encontra Deus encontra caminho direito. Quem encontra Deus encontra vitória para essa vida e muito mais, e muito mais, e muito mais para a vida vindoura. Quem crê, aplaude a Ele. Se o buscardes, o encontrareis. Se o buscardes, o encontrareis. Se o buscardes, o encontrareis. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que Israel esteve por muitos dias. Esse texto parece que ele foi escrito ontem para hoje. Para a atualidade. Quantas nações, povos, províncias e cidades, famílias estão vivendo nessa situação sem Deus?
Pastor, é possível viver sem Deus? Viver, talvez não, mas sobreviver, sim. Sofrimento, angústia, problema, guerra, destruição. E esteve, olha a revelação da palavra, e esteve Israel sem o verdadeiro Deus. Só quem já viveu um tempo sem crer em Deus, sem buscar a Deus, sem pedir a direção de Deus, só quem viveu um ano, um tempo, uma época, uma década, sabe o que é isso. Só quem viveu um tempo realmente longe de Deus sabe o que é isso. E esteve Israel sem o verdadeiro. Interessante que o escritor colocou o verdadeiro. Sabe o que é que isso significa? Sabe o que é que isso nos leva a entender? Israel não tinha o verdadeiro Deus, mas tinha os falsos deuses. Quem está me entendendo? Israel não tinha um verdadeiro, porque verdadeiro sou um, genuíno sou um, original sou um, mas deuses com D minúsculo, deuses falsos, Israel tinha muitos. Em algumas épocas da trajetória de Israel, em algumas épocas da história de Israel, eles tinham muitos deuses, mas não tinham o verdadeiro. E aí sabe o que eles tinham? Além de não ter o verdadeiro Deus, é interessante isso, eles não tinham sacerdote. Porque se eles não tinham o verdadeiro Deus, Deus não ia mandar um sacerdote, Deus não ia enviar o sacerdote. E quando eles não têm um sacerdote, uma terceira coisa eles não tinham. Preste atenção que Deus está revelando aqui dentro. Eles não tinham Deus, eles não tinham sacerdote, e a terceira, eles não tinham a lei. Diga comigo, a lei. Eles não tinham. Escute. Deus, autoridade suprema, eles não tinham naquele momento. Se a pessoa não tem Deus, ela não tinha o sacerdote. O sacerdote eu vou considerar como uma liderança. Liderança humana. É uma liderança humana. Eles não tinham. E o terceiro, eles não tinham a lei. Quem não tem a lei não tem o ensinamento. Quem não tem a lei não tem o mandamento. Quem não tem a lei não tem a doutrina. Quem não tem a lei não tem o pão da vida. Aleluia. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Quantas pessoas na nossa atualidade hoje, em Patos, na Paraíba, no Brasil, na terra, querem viver sem Deus, como que Deus não exista, querem viver sem liderança humana, ou digamos, secular, ou ministerial. Quantas pessoas? E depois querem viver sem lei, sem limite. Eu faço o que quero, eu vou onde quero, eu faço o que quero, eu pratico o que quero. Aleluia, eu quero viver sem limite. Aleluia, eu vou viver como que Deus não exista. Eu vou viver como que não tenha uma autoridade na cidade, uma autoridade para cuidar da segurança, uma autoridade para cuidar do município, uma autoridade para cuidar das repartições públicas. Eu vou viver sem como que Deus não exista. Eu vou viver como que não existe autoridade, como que não existe a polícia, como que não exista, aleluia, delegado, juiz, promotor. Eu vou viver como que não existe a lei. Para mim não tem lei. Eu faço o que eu quero naquela rua, eu faço o que eu quero naquele bairro, eu faço o que eu quero naquela cidade. Era assim que Israel estava vivendo, sem Deus, sem sacerdote e sem a palavra. Mas sabe o que foi a colheita? Angústia, sofrimento, guerra, gente contra gente, aleluia, nação contra nação, aleluia, sangue derramado, destruição, porque aonde Deus não governa, não está presente, não pode ter a bênção, não pode ter a paz, não pode ter a alegria, não pode ter a salvação, não pode ter a união. Quem me entende, aplaude a Deus. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Não quero viver longe de Deus, não quero viver distante de Deus, não quero viver longe da palavra de Deus, não quero viver longe da palavra de Deus, não quero viver longe de Deus, não quero se afastar dos santos ensinamentos da palavra do Senhor. Aleluia! Olha o versículo 3. Eu vou até ler para a gente entender. Israel esteve, por incrível que pareça, mas olha o que
que aconteceu. Israel esteve por muitos dias, quem sabe, meses, anos, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem Deus. Escute. Eu sei que hoje, por um lado, está muito banalizado. Está muito banalizado. Mas, irmão, quem quer um povo ignorante, no sentido de conhecimento, sabe quem é? É quem quer enganar o povo. Quem tem intenção de enganar o povo, não quer que aquele povo estude, não quer que aquele povo cresça no conhecimento. A ausência do conhecimento verdadeiro atrapalha muito a nossa vida. Tanto o conhecimento secular, como principalmente o conhecimento espiritual. Israel não tinha sacerdote para ensinar, diferentemente dos dias de Josafá, que levantou instrutores e professores e disse: ensina o povo, ensina o povo, ensina o povo. Sabe por quê? Porque Oséias profetizou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quem aplaude esse Deus? Tenha conhecimento, busque conhecimento, tenha conhecimento, para você não ser enganado por qualquer enganador que está aí enganando. O povo não tinha conhecimento. Por quê? Porque não tinha sacerdote. E se não tinha sacerdote, não tinha aplicação da lei, não tinha ensinamento da lei, não tinha instrutores para ensinar o povo. Aí sabe o que o povo aprendeu? Guerra, gente contra gente, se despedaçavam, gente contra gente, reino contra reino, cidade contra cidade, se despedaçavam, aleluia, destruíam, a angústia tomava de conta, o fracasso tomava de conta, o cenário era triste, o cenário era desesperador, até que a Bíblia vai dizer que eles se lembraram de Deus, eles se lembraram, existe um Deus no céu, a gente está vivendo sem limite, a gente está no provérbio mais claro, deitando, rolando e deitando de novo e rolando de novo. Vamos se lembrar que existe um Deus, vamos se lembrar que existe um Senhor, vamos se lembrar que existe um Deus, aleluia, Ele opera, Ele faz, Ele realiza, Ele muda a história. Aí clamaram a Deus na angústia, aí clamaram a Deus no aperto, aí clamaram a Deus quando estavam sufocados, porque às vezes Deus permite o aperto, a angústia, o sufoco, para o homem lembrar que Ele é Deus, que Ele existe, aleluia, para o ser humano lembrar que sem Deus não dá, sem Deus não dá. Receba essa palavra, aplaude a Deus, sem Deus não dá, sem Deus não dá. Eu quero declarar para você que sem Deus não dá, sem Deus não dá. Viver em paz, sem Deus não dá para a gente ser bem sucedido, sem Deus não dá para a gente ter uma vida agraciada, sem Deus não dá para a gente morar no céu, não dá sem Deus. Aí Deus permitiu, gente contra gente, angústia, dor, aflição, aperto, sufoco. Aí o povo, aqui não está escrita essa expressão, mas é como que o povo caiu em? O povo caiu em si. Versículo 4, eu vou até ler. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, diga comigo, o achava. Olha aí o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Meu Deus. E naqueles tempos, versículo 5, e naqueles tempos não havia paz. Olha aqui, quem vive sem Deus não tem paz. Não tem paz. Pastor, mas eu tenho muito dinheiro, mas não vai dar paz. Não vai dar paz. Pastor, eu tenho loja, eu tenho sítio, eu tenho chácara. Pastor, eu tenho abundância, eu tenho carro do ano, mas não vai dar paz.
igreja seja muito prosperada. É um dos meus desejos para a igreja, que a igreja seja prosperada. Aleluia! Prosperada. É uma das minhas vontades que eu tenho para a igreja de paz, para a igreja do Brasil, para a igreja da terra, que ela tenha com abundância. Mas isso não preenche o vazio da alma, isso não traz paz, isso não traz a verdadeira alegria, isso é apenas uma consequência, um complemento. Aleluia! Quem realmente traz paz e alegria, saúde, felicidade para a alma é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Quem crê nessa palavra é o Espírito Santo. Aleluia. E naquele tempo não havia, diga comigo, paz. Quem não tem paz já está em guerra. Quem não tem paz já está em angústia. Quem não tem paz já está em desespero. Quem não tem paz já não se alimenta bem, já não dorme bem, já não vive bem. Quem viveu um dia sem paz sabe o que eu estou falando. Quem já viveu um dia sem paz na alma sabe o que é que o Espírito de Deus está falando e também sabe o quanto é importante ter paz. Quem está entendendo, diga amém. Não havia paz, nem para o que saía e nem para o que entrava, mas muitas perturbações. Olha aí o que aconteceu sobre todos os habitantes daquelas terras. Escute, quantas pessoas que com tristeza a gente fala isso, quantas pessoas que financeiramente estão bem, mas estão com a vida toda perturbada. E com tristeza a gente fala isso, porque ninguém quer isso para ninguém. Quantos que não sabem o que tem de tanta riqueza, e a perturbação é tão grande que tem feito isso aqui, no Brasil e na terra. Quantos estão fazendo isso? Sabe o que é que isso prova? Sabe o que é que isso prova? Quem traz paz é o Espírito Santo. É básico, mas eu estou repetindo. Quem traz descanso é o Espírito Santo. Jesus disse assim, me permita pegar esse gancho: vinde a mim. 11:28, o Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus: todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, cansado emocionalmente, cansado psicologicamente, cansado de tanta perturbação, de tanta angústia, cansado de tanta dor na alma, do vazio, cansado de depressão, cansado de ansiedade, cansado de desespero. Vinde a mim. Jesus diz: eu vou dar um carro e vai resolver, eu vou dar uma casa própria e vai resolver, eu vou dar uma moto e vai resolver, eu vou dar um terreno no centro da cidade, Patos, e vai resolver. Não, Jesus dá o Espírito Santo e a alma descansa. Quem crê, aplaude a Deus. Jesus dá o Espírito Santo, Jesus dá o Espírito Santo, Jesus dá o Espírito Santo, Jesus derrama o Espírito Santo e a alma descansa. Quem está me entendendo, diga amém. Fecha teus olhos, se for possível, coloca a mão sobre o teu coração e diga comigo: Espírito Santo, fica comigo para sempre. Diga: Espírito Santo, fica comigo para sempre. Toma posse da presença. Toma posse da presença. Toma posse. Versículo 6, já quero concluir. Porque gente contra gente, olha, era gente contra, não era a favor não era união não. Não tinha paz, não tinha união, tinha, sabe o que? Gente contra gente. Cidade contra cidade. Se despedaça. Olha o que está acontecendo hoje. Olha as nações. Olha o cenário mundial. Olha o cenário mundial. Olha as nações. Olha a situação do Brasil. Olha a situação da Europa, da África, da América, da Terra, da Ásia. Olha a situação dos governantes.
olha a situação das autoridades, olha a situação da humanidade, angústia, aleluia, perturbação, desespero, ameaças contra ameaças, guerra, nação contra nação, reino contra reino, aleluia, muito sangue derramado, aleluia, muito sangue derramado, muitas mortes, muita gente descendo a sepultura. Sabe por quê? Porque as nações não se voltam para Deus, porque as nações não entendem que o Senhor é Deus e merece ser honrado, e merece ser exaltado, e merece ser glorificado. Feliz é a nação, feliz é a nação, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor do céu, é o Senhor da glória. Mas eu quero finalizar e concluir agora. Não desfaleçais das vossas mãos, mas não desfaleçais as vossas mãos, porque ainda tem 7.000 que andam no caminho do Senhor, porque ainda tem 7.000, aleluia, que não anda desesperado, não anda, aleluia, aleluia, em guerra, não anda um contra o outro, ainda tem 7.000, aleluia, que o Espírito de Deus, aleluia, ainda repousa sobre eles, ainda tem 7.000 que andam conduzidos pelo Espírito Santo, que tem visão espiritual, que tem direção de Deus, ainda tem 7.000, aleluia, que tem olho na cabeça, azeite no coração, pés calçado, armadura, talento, nome escrito no livro da vida. Quem me entende, aplaude a Deus. Ainda tem 7.000, não desfaleçai nas vossas mãos, a vossa obra tem uma recompensa, a vossa obra tem uma recompensa, a vossa obra tem um galardão, a vossa obra tem uma recompensa. Meu Deus, eu sinto uma glória nessa casa, eu sinto uma presença nesse lugar. Ainda tem 7.000, que eu seja um desses 7.000, que você seja um, seja uma desses 7.000, aleluia, Jesus. Escute, Deus quer usar as suas mãos para trabalhar. Deus quer usar, não desfaleça as suas mãos, não pare de fazer aquilo que é certo, não pare de fazer aquilo que é correto, não pare, use as suas mãos, use as suas mãos que Deus lhe deu para levantar o caído, para abençoar alguém, use as suas mãos para fazer a obra do Pai, não importa se o homem vê ou não vê, não importa se o homem recompensa ou não recompensa, não espere, aleluia, reconhecimento humano, aleluia, Deus está falando comigo e contigo, não desfaleça as vossas mãos, não desfaleçai as vossas mãos, a vossa obra, o vosso esforço, o vosso trabalho tem uma recompensa, tem um galardão, Deus vai recompensar o meu trabalho, o meu esforço, o teu trabalho, o teu esforço. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa palavra, e Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu esforço com a obra de Deus. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé em nome de Jesus.